Olá, eu sou a Bruna e hoje eu quero falar para você sobre algo que, assim, alugou um triplex na minha cabeça quando eu cheguei a essa constatação em uma conversa com um paciente. Estava comentando com ele o quanto a gente se torna vulnerável quando a gente deseja algo. E, no final das contas, a vulnerabilidade, ela é muito importante, principalmente se você está num ambiente confortável, que você possa trazer, sim, as coisas que você sente, como você pensa, como você age. Porém, é um campo minado quando você não está num ambiente que comporta essa vulnerabilidade. E quando a gente está nessa situação, pensa que é quase como se fosse a nossa criança ali, né? É uma coisa que é tão genuína, é tão pura, é tão agradável, é tão importante que qualquer coisa pode ferir ainda mais. E quando a gente está nesse período desejando algo, se tornando vulnerável a algo, porque pensa, eu quero muito emagrecer. E aí você olha para as promessas milagrosas. E aí você fala assim, nossa, mas eu sei que para eu emagrecer eu preciso fechar a boca, eu preciso fazer exercício, e às vezes eu vou ter que, de repente, ver minhas vitaminas, ver como é que tá o meu sangue, ir atrás de algumas outras informações para que eu possa compreender se meu corpo tá saudável, se eu tenho que mexer em alguma coisa. Só que vem para você lá um monte de notificação dizendo que você pode emagrecer 30 quilos em sei lá quanto tempo, né? Tô aqui exagerando, 30 quilos se alguém... Não é todo mundo que precisa emagrecer, mas aquilo abre um alerta para você. Você fala assim, opa, isso aqui pode ser interessante. Se nesse período de tempo eu posso perder tanto peso, por que eu vou fazer do jeito tradicional que eu posso demorar, às vezes, mais de um ano para conseguir fazer? Não, eu vou por aqui. E aí você fica acima do peso e pobre, porque na verdade muitas vezes essa coisa milagrosa custa muito dinheiro, mas você tá vulnerável e você entra naquela questão ali. Você fala assim, não, isso aqui pode ser legal para mim. E tem vezes que vai dar certo. Tem vezes que você tá com a mentalidade boa e você vai fazer todo o trajeto tradicional e vai potencializar essa questão. E vai funcionar. Mas tem muitas vezes que você vai ficar mal porque você gastou o que você não tinha, você se sente lesado porque você fala, meu Deus, o negócio não funciona e eu acreditei. Então você se sente duplamente chateado com tudo que está acontecendo. E aí, aqui entra o ponto. É muito importante você ter, sim, momentos onde você possa ser vulnerável, você possa trazer as coisas que você deseja, pessoas a quem você possa se abrir, mas não com todo mundo. Isso é uma coisa bem juvenil que eu tô falando, mas é muito comum quando a gente tá começando a trabalhar e a gente ainda não tem muita noção, assim, das coisas, e a gente acha que todo mundo é amigo. Você fala da tua vida para todo mundo, fala abertamente sobre os seus relacionamentos, sobre quanto você ganha, você fala sobre a sua vida, como se, minha vida é um livro aberto. Só que aí você começa a perceber que existem pessoas que às vezes nem é por mal, mas que aproveitam daquilo que você falou no íntimo, ali num café, num almoço, para gerência. De uma coisa que não era para falar, era uma coisa que era um segredo, só que você não pediu segredo também, ou às vezes até pediu. E aí vai virando um negócio que você começa a olhar as pessoas, depois que você passa por isso, de uma maneira muito diferente. E parece que todo mundo é teu inimigo. Você começa a parar, às vezes, até de ser uma pessoa que acredita nos outros. Então, isso é muito normal dentro do processo de maturidade da emoção, dentro do processo de maturidade da nossa evolução mesmo. Só que, assim, é algo que você precisa viver para você aprender? Pode ser que sim, tem muitas coisas que a gente não vai conseguir só observando pelos outros. A gente vai precisar vivenciar, compreender, passar por aquilo ali, porque é uma coisa que a gente precisa trabalhar e olhar. Mas é aquela velha história. Você vai continuar fazendo esses processos até você compreender. E aí, o que você tem para compreender com relação a isso? Qual é a mensagem que você precisa entender sobre esse processo? Muitas vezes você vai precisar de uma pessoa externa com um profissional para te ajudar a olhar.
não vai ser numa amizade. E eu sei que muitas vezes nessa fase da vida a gente é bem quebrado. Muitas vezes você paga, você trabalha para conseguir pagar a tua faculdade, você trabalha para conseguir bancar, né, teu apartamento, tuas coisas, e é uma fase muito complexa da gente conseguir entender quem é, da gente conseguir compreender o que a gente quer. Parece que tudo tá contra a gente. E na verdade, é o momento em que mais você pode se agarrar naquilo que você tem. Então busque livros, busque vídeos de pessoas que você considera que já estão no lugar onde você gostaria de estar. E tente consumir isso para tentar entender a mentalidade dessas pessoas. Agora, caso você já esteja em um outro estágio e você não tem tempo a perder, porque você tem um monte de demanda, você já tem casa, já tem família, já tem um trabalho que te demanda, contrate pessoas que vão te ajudar nesse processo. Que isso vai fazer você ter um salto gigante com relação ao que você está vivendo. Eu estou atendendo agora um paciente lá de Portugal, e a história dele é muito relacionada a essas questões. É um paciente que tem um pouco de timidez, e é um paciente bem, como eu posso dizer para você, ele acaba sendo um perfil de pessoa mais introspectivo mesmo, sabe? E não tem problema nenhum, só que ele acaba que ele sente que ele gostaria de ter mais amigos, ele gostaria de falar com mais pessoas, os amigos dele são amigos de infância ainda, o que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo também mostra a dificuldade dele de conseguir se abrir com pessoas novas, e às vezes isso pode levar também a problemas com o relacionamento. Então, isso é uma forma dele se fechar para o mundo, mas é a maneira como ele encontrou de se proteger. E tá funcionando, só que atrás disso existe um sofrimento. Sozinho, lendo, fazendo as coisas do jeito que ele já estava fazendo, não tá trazendo o resultado que ele deseja. Então, assim, é um paciente muito culto, sabe? Um paciente inteligente. Ele não é uma pessoa que fez terapias, mas ele sabe muito do que acontece, sabe? Dessa malícia de negócios dentro da empresa, dessa necessidade, muitas vezes, a gente querer ter novas amizades, e muitas vezes você tem um certo receio de se abrir com alguém, porque você não sabe como essa pessoa é. Então, aquela coisa que te feriu em algum momento, às vezes em âmbito profissional, pode te levar a também te distanciar de algo na vida pessoal, porque pra gente, a gente não consegue muitas vezes dividir, né? Essa pessoa aqui, não, profissionalmente ela é ótima, mas pessoalmente não. A gente, na verdade, leva tudo meio que no mesmo balaio, né? Na mesma situação. Então, e não necessariamente. Cada perfil de pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa que quer te passar a perna no trabalho, vamos dizer assim, ela tem várias qualidades, mas ela tá fazendo dessa forma porque ela aprendeu assim, alguém fez assim com ela e ela tá replicando. Então, só que, poxa, a gente não quer ninguém assim do nosso lado. E aí vai da gente conseguir compreender que essa pessoa tá fazendo isso por um problema específico dela, que não nos vem ao caso, e que se ela quiser ajuda, ela tem que buscar, mas que a gente tá em tratamento, e esse tipo de pessoa a gente se distancia, né? Não precisa ferrar com ninguém, mas a gente vai aprendendo a compreender essas coisas. E a mesma coisa funciona da seguinte forma: se você está atraindo pessoas que tenham esse perfil, que muitas vezes gostam de passar a perna ou gostam de te humilhar, alguma coisa dentro de você está ressoando com essa energia. Então, de novo, você que está em tratamento, né, que está buscando essa mudança genuína, que precisa melhorar nesse aspecto. Não adianta a gente apontar o dedo para o outro e falar que o outro é babaca, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Não vai resolver. Então, você precisa ver o que dentro de você está ressoando com esse perfil de pessoa para resolver isso. Às vezes é o nosso julgamento, sabe? A gente julga sem perceber. E a gente coloca muito juízo de valor nas coisas. Então, porque eu sou justo, eu sou correto, por que acontece isso comigo? Às vezes é exatamente isso, você está sendo muito justo, muito correto, e você está achando que tudo é de acordo com como você pensa. E cada pessoa
vê o mundo de uma forma totalmente diferente. Então, cabe aí você ser um pouco mais humilde, não deixar de ser justo, correto, isso é uma virtude, mas às vezes você ser um pouco mais humilde para também conseguir compreender o lado do outro. Quando a gente olha as pessoas por um óculos delas, quando elas se permitem ser vistas, a gente compreende que muito do que é feito errado é só uma maneira dessa pessoa se defender. E aí você para pensar que assim, tá todo mundo aqui para aprender, tá todo mundo aqui cometendo erros, deslizes, e a gente precisa às vezes também ter uma visão de que se eu mudo, se eu melhoro, se eu faço com que isso que está me incomodando ressoe de uma maneira diferente, às vezes é a melhor forma de ajudar as pessoas que estão à minha volta. Porque não adianta nada eu apontar o dedo. Eu sei que às vezes na raiva dá vontade, mas não adianta nada eu apontar o dedo, isso não vai resolver. O que vai resolver é eu me lapidar. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários se fez algum sentido e até o próximo.